Olá, essa é a aula 7 da disciplina Teoria e Análise Regional e Urbana 1 de 2021. Nós vamos tratar hoje do tema das cidades na economia mundial, globalização e desenvolvimento. O texto base para essa aula é o trabalho da Saskia Sassen, que publicou o livro As Cidades na Economia Mundial, de 98, traduzido para o português. Dentro da disciplina, é importante marcar que, ao longo do processo que ocorre a partir da segunda metade do século XX, aproximadamente pelos anos de 1980, vários analistas, entre eles sociólogos, urbanistas, economistas, falam do fim das cidades. Esse tema está ligado ao que seria o esvaziamento da fixidez da economia com o advento da globalização e a sua relação com o que passou a ser chamado de imaterialidade da nova produção. Esse momento ele é marcado por novas figuras na economia mundial. Indústria da informação, escritórios informatizados, a partir daí a possibilidade de termos fábricas dispersas no território e também serviços considerados avançados, como o turismo, a informática, a assessoria jurídica e contábil, a publicidade e as telecomunicações. Em grande medida, seria uma virada no que nós entendemos quanto ao trabalho, quanto à localização das atividades voltadas ao trabalho e das atividades produtivas. Porém, isso não acontece de maneira uniforme, ou que esta imaterialidade da nova produção ainda não necessite do que foi chamado de nós estratégicos centralizados, com hiperconcentração de meios para o funcionamento de estruturas de comando e controle. Há uma reorganização na economia a partir do que aparentemente era simplesmente chamado de economia da informação, que iria desmaterializar toda a produção, no sentido de considerar o surgimento ou a reafirmação de novas estruturas centrais na economia mundial. É aí que as chamadas cidades globais, que vão concentrar principalmente as estruturas de comando e controle, se estabelecem na geografia mundial. Existiria então um papel estratégico dos grandes centros urbanos como Nova York, Los Angeles, Londres, Tóquio, Frankfurt, Hong Kong, Sydney e São Paulo. Todas áreas com alto custo de instalação por metro quadrado. Qual seria então o papel para a expansão com as telecomunicações nos anos 1980? Era a pergunta que se fazia. Hoje, praticamente 30 anos depois, nós vivemos já esse processo, não está datado, principalmente com o advento da pandemia da Covid-19, nós estamos vivendo talvez o grande momento de colocar tudo isso à prova, na medida em que essas estruturas de comando e controle continuam se consolidaram e os países onde eles estão localizados tiveram respostas em grande medida diferentes daqueles que não estavam à frente das estruturas de funcionamento e controle, como é o caso do Brasil. Então, o que é esse padrão globalizado da economia? Primeiro, é o aumento da mobilidade do capital num nível transnacional. As cidades marcadas em vermelho aí no mapa, em todos os continentes, em grande medida aquelas concentradas no norte, as que vão liderar as relações dinâmicas que não seriam exatamente entre países, mas entre lugares, com a fixidez e imaterialidade ao mesmo tempo. Talvez para as gerações novas, entender o que seja essa fixidez, essa imaterialidade, que aparentemente para as gerações anteriores seria contraditório, para as novas gerações é absolutamente compreensível. Fixidez relativa, principalmente pela rapidez com que a informação é passada, quer dizer, o ponto fixo ele se transforma numa questão muito relativa, e a imaterialidade daquilo que se comercializa, principalmente a informação. Quais são então as figuras mais expressivas dessa nova economia? Primeiro, as zonas de processamento de exportações, que são pontos específicos nos países do desenvolvimento dessa atividade econômica, como principalmente a China,
os Estados Unidos e alguns locais na Europa, né, em que zonas de processamento de exportações são criadas para garantir aquela fluidez, né, da produção, principalmente porque passa-se a ter uma indústria não mais fordista, que se precisava colocar todos os componentes no mesmo local para fabricar algo. Agora o produto ele é resultado do próprio transporte que é feito desses componentes, e os chamados centros bancários offshore, ou os chamados paraísos fiscais, que atendem uma rede global de fábricas, escritórios e mercados financeiros. Esses paraísos fiscais são aquelas localizações dentro de alguns países onde as regras bancárias são muito mais flexíveis, principalmente quanto à cobrança de impostos. E todos os mecanismos, alguns escusos, não legais, para que seja possível obter uma maior capitalização dessas atividades financeiras. Teríamos uma nova geografia econômica que demanda soluções flexíveis e específicas para uma nova indústria, ao mesmo tempo dispersa, como eu falei, com as unidades produtivas espalhadas pelo mundo, e concentrada, já que os centros de decisão, comando e controle sempre nos países mais ricos. É o que acontece com a fabricação dos equipamentos da Apple. Os computadores, os tablets, eles são fabricados em vários locais da China, mas eles não são comercializados pela China, eles são comercializados pelos Estados Unidos, assim como quem detém a tecnologia ou as patentes para a produção desses equipamentos. Uma tese central defendida pela Saskia Sassen é que os centros decisórios da nova economia são evidências da concentração. Não é exatamente uma concentração de capitais, mas é uma concentração de tomada de decisão. Isso vai se estabelecer uma relação do Estado-nação que passam necessariamente pelas multinacionais e mercados financeiros, articulados para conseguir suas respectivas redes de fábricas e serviços. As institucionalidades, em vez de falar aqui do governo britânico, nós estaríamos falando da relação entre as multinacionais que estão estabelecidas em Londres e nas cidades satélites, que nós já vimos a partir das aulas anteriores, e que vão comandar uma rede de tomada de decisões que tem influências nos mais diversos locais do mundo. Nesse mapa que nós mostramos aqui, há uma hierarquia. O número 1, Londres, número 2, Nova York, número 3, Paris, número 4, Tóquio, número 5, Singapura. Depois, em unidades menores, Seul, Hong Kong, e por aí vai, até chegar a Amsterdã, Viena e os centros menores em preto. Essa hierarquia não é uma hierarquia de tamanho de cidades ou uma hierarquia de quantidade de capital concentrado ou mesmo de uma localização industrial. É a concentração de centros decisórios que vão garantir, principalmente pelas redes de telecomunicações e pela informática, a fluidez dessas decisões. Então surgem, a partir daí, novas desigualdades regionais, com novos lugares periféricos e a reafirmação dos antigos, o que seria o lado negativo disso tudo. As cidades portuárias e antigas zonas fabris vão se transformar em locais onde o desenvolvimento ou a quantidade de acessos a serviços diminui bastante. Isso expressa os novos centros e periferias do capitalismo. Paris concentra mais capital hoje do que nos anos 1920. Marselha, outrora um centro importante, empobreceu. Marselha é uma cidade portuária francesa. As cidades do terceiro mundo, como São Paulo, viram centrais de segunda classe, a reboque do esvaziamento de antigos centros. Essa discussão dos setores globalizados partem principalmente do entendimento de como é que os insumos para os serviços avançados são tratados. Os insumos vão analisar a estrutura salarial e ver como o trabalho mostra e que há uma tensão entre setores. As discussões sobre setores globalizados pagam melhor e criam uma nova classe média. No entanto, essa nova economia é paradoxal, já que ela não atinge a todos. As narrativas predominantes se preocupam com os altos circuitos da economia e não com os baixos.
ou seja, remuneração privilegiando o trabalho altamente especializado. O iFood, a uberização do trabalho, que é uma situação mais recente, já começa a acontecer justamente nessa valorização dos circuitos da economia dos altos circuitos da economia. Isso acontece também porque os setores produtivos que têm mais rentabilidade, ou melhor, os setores produtivos têm rentabilidade menor do que os serviços avançados atuais. Mercados de habitação de médio e baixo padrão perdem espaço e há notável discrepância de remuneração entre trabalhadores pós-graduados ou advogados em relação a trabalhadores manuais ou burocratas. Há uma especulação dos mercados diferenciados que são novos. A competição ocorre entre centros. O mercado imobiliário global se pauta mais pelos preços de Nova York, Londres e Tóquio do que pela movimentação regional e nacional da economia. O preço dos imóveis nessas cidades é definido não exatamente pelas condições locais, mas pelas condições dentro de um mercado global de competição. Os preços são indexados globalmente. Como consequência, nós temos agências multilaterais que enfatizam a produtividade como virtude e locais competem por investimento. É a cidade de Nova York que vai competir com a cidade de Tóquio e não elementos institucionais colocados nos Estados Unidos competindo com o Estado japonês. O que vai garantir uma nova competição é porque essas cidades elas se tornam relativamente mais importantes ou mais capazes de atrair investimento do que as próprias nações como um todo. Há então uma reafirmação da centralidade dos núcleos urbanos na nova economia. Tanto é que o investimento estrangeiro direto, que vai vir de um país para uma determinada cidade, cresceu mais do que as transações de exportação a partir dos anos 80. O comércio mundial perde importância diante de fluxos financeiros e de capitais em geral. A concentração de investimento estrangeiro direto evidencia a concentração desse novo padrão. Investimentos muito altos entre países desenvolvidos e não exatamente entre estes e os em desenvolvimento. Os desenvolvidos, em 1992, estima-se uma entrada de 86 bilhões e uma saída de 146 bilhões. E os em desenvolvimento, estima-se uma entrada de 40 bilhões e uma saída de apenas 5 bilhões. Isso ocorre com os setores da economia específicos que estão em disputa. Seria a localização de convenções, turismos, finanças, serviços terceirizados, assessoria empresarial, publicidade, informática e telecomunicações. O que nós temos, então, é uma participação crescente de multinacionais na composição das economias dos países. Empresas de países como o Japão, por exemplo, tornam-se exportadoras de capital e não exatamente de produtos industrializados, e que passam a participar ativamente da aquisição, fusão e implantação de novos empreendimentos em outros locais. Outra evidência é a concentração da atividade de bancos no mundo. Os maiores ativos estão sob o controle de países desenvolvidos: Japão, França, Alemanha, Reino Unido, Suíça, Estados Unidos. O impacto urbano da globalização econômica, que é o tema que acho que a Sassi inclusive faz as suas palestras, aponta mudanças na composição, geografia e quadro institucional da economia global a partir dos anos 1980. No século XIX, comparativamente, a economia mundial se apoiava no comércio mundial e seus principais pontos eram portos, fazendas, fábricas, minas. Os serviços de bancos e comércio das cidades eram importantes, mas a riqueza era gerada fora deles. Atualmente, as cidades continuam sendo importantes, mas na segunda metade do século XX, as finanças e os serviços especializados se afirmam como os principais componentes das transações internacionais. Isso pode ser constatado pelo alto grau de internacionalização da economia mundial, que eu já falei, as origens e destino dos investimentos. Eles passam a predominar em termos de fluxos financeiros do chamado setor terciário dos serviços, e além disso esses fluxos cresceram no total 3 vezes mais nos anos 80 do que o comércio de exportação. O valor monetário dos fluxos financeiros internacionais é maior do que o comércio internacional e que o investimento estrangeiro direto que eu me referi há pouco.
As cidades têm sua importância reafirmada pela necessidade de infraestrutura tecnológica e de prestação de serviços para este novo perfil da economia. Não poderíamos fazer o comércio que nós temos hoje, dos entregadores, do sistema de delivery, do sistema internacional de exportação, inclusive dos produtos que vêm de países como a China para o Brasil, por exemplo, sem os serviços de infraestrutura de tecnologia, principalmente da internet. Então, essa nova geografia é marcada pelos fluxos financeiros. Antes dela predominava a circulação de matérias-primas, produtos agrícolas e minérios, o que forçava certa proximidade entre as fontes de recursos como a África, a América Latina e o Caribe. Com o novo perfil da economia mundial, tanto os núcleos urbanos foram fortalecidos, quanto ocorreu um novo tipo de concentração regional no mundo. Aqui nós temos uma exemplificação disso, que é uma concentração. Imagina, São Paulo, que não é uma localização de primeiro nível de decisão, mas é materializado, ou aparentemente materializado, na Marginal Pinheiros, que é uma área em São Paulo, que inclusive abriga, né, as maiores multinacionais, ou os centros de decisões dessas multinacionais. Isso vai ter uma demanda por infraestrutura brutal, que não é apenas a ponte aqui estaiada, que tem todo esse apelo arquitetônico ou paisagístico, mas principalmente a capacidade de decisão que essas empresas vão ter a partir dessa localização. Né? A Avenida Luiz Carlos Berrini, em São Paulo, também é representativa delas. Esse mercado imobiliário aqui, ele não é pautado exatamente pela venda ou pela negociação das áreas de escritórios que estão localizadas aqui, mas principalmente pelo movimento, né, de capitais no nível global. Então, a globalização. No mundo da globalização, o espaço geográfico ganha novos contornos, novas características, novas definições. Isso por Milton Santos, que trabalhou até os anos 80. E também uma nova importância, porque a eficácia das ações está estritamente relacionada com a sua localização. Os atores mais poderosos reservam os melhores pedaços do território e deixam o resto para os outros. A situação contemporânea revela, entre outras coisas, três tendências. Uma produção acelerada e artificial de necessidades que não eram próprias anteriormente, uma incorporação limitada de modos de vida ditos racionais, que de racionais só tem aquilo que foi a criação, uma produção ilimitada de carência e escassez, que é o revés, é o lado negativo desse processo todo. Nessa situação, as técnicas, a velocidade, a potência criam desigualdade e, paralelamente, necessidade, porque não há satisfação para todos. Não é que a produção necessária seja globalmente impossível, mas o que é produzido, necessário ou desnecessariamente, é desigualmente distribuído. Então, para isso surgiram os chamados blocos econômicos, que procuram, por um lado, a consolidação tanto de países com a economia mais avançada e menos avançada dentro do mesmo bloco econômico, que é o caso da União Europeia, do NAFTA, que vai incorporar tanto países, no caso da União Europeia, como a Alemanha, mas também a Grécia, tá? E países que vêm da antiga União Soviética. E no caso do NAFTA, inclui, né, tanto os Estados Unidos como o México. E aqui na América Latina, o Mercosul, que é um esforço, talvez, numa tentativa mais regional, de se conformar como um bloco que possa participar dessa nova economia globalizada. Era isso. Muito obrigado.